ao vivaço na noite de hoje, tá? Então, podem ficar aí à vontade para escolher, deixa eu até arrumar aqui mais uma parada, para escolher a plataforma que vocês vão acompanhar a gente e tudo mais, porque a gente tá ao vivo aqui para essa, não tô parecendo aqueles programas de televisão, né? Corta para mim, não sei o que. Eu tô aqui ao vivão no YouTube e também no Facebook, e estamos ao vivão no Insta, tá? Então você pode escolher a plataforma que for mais interessante para você, que já fica show de bola. E, obviamente, como vocês já estão vendo, estou aqui com a Lívia mais uma vez. Lívia, boa noite, um horário diferente, uma situação diferente, mas vamos falar também sobre as habilidades comportamentais e sobre o League of Legends, como que as partidas, as vitórias do League of Legends, o jogo do League of Legends te ajuda a dominar a sua carreira profissional, a sua vida profissional. Boa noite. Boa noite, salve pessoal, estamos aqui em mais um Skill Podcast para conversar um pouquinho com vocês sobre isso, falar sobre LoL, falar sobre as habilidades comportamentais, falar o que é que tem a ver uma coisa com a outra, enfim. A ideia é justamente essa. É isso, vamos que vamos. Lembrando que já tem vários conteúdos aí da GG Educate nas nossas várias plataformas e tudo mais, e qualquer coisa também, vocês já podem ir mandando mensagem, seja no Insta, seja para cá no YouTube, no Facebook, a produção vai separando essas mensagens, essas perguntas, e a gente vai lendo elas no meio do programa mesmo, tá? Então já vamos interagindo dessa maneira que vai ficando show de bola. Mas, primeiro de tudo, falando, claro, da parte científica, da parte psicológica e de tudo mais, como que a gente vai, né, seguindo o tema de hoje, que é jogar League of Legends, realmente vai te dar essa confiança, vai te fazer dominar a vida profissional, como exatamente que isso acontece, Lívia? De maneira, juntando, né, as habilidades comportamentais que a gente sempre fala aqui e, obviamente, a parte psicológica. Pronto, vamos lá. O que acontece muito é que as pessoas acham que jogar algum jogo, participar de um esporte ou de uma coisa do gênero não tem nenhum valor para o mercado de trabalho, porque as pessoas falam muito isso. Elas falam que é perder tempo, que não tem para quê e tudo. As pessoas normalmente sempre desvalorizam isso. E a ideia que eu queria trazer para a galera é que não é bem assim. Dependendo de como você apresenta isso, de como você traz isso, especialmente focando nas habilidades comportamentais, pode ser um grande diferencial no mercado de trabalho. Tanto em termos de você desenvolver essas habilidades, como você conseguir falar disso numa entrevista de emprego, numa entrevista de estágio, em qualquer, enfim, âmbito desse, você conseguir trazer essa comunicação adequada e falar disso da forma mais assertiva possível pode ser um diferencial gigantesco em comparado com outras pessoas que, às vezes, até têm as mesmas habilidades, até jogam os mesmos jogos, mas não sabem falar isso, não sabem apresentar isso às pessoas. Sim, sim, demais. É muito louco, né? Porque a gente sempre fala na GG Educate sobre a importância, né, de você conseguir mostrar isso, não só para sua família, mas também na vida profissional, que às vezes você gasta muito tempo jogando League of Legends, você investe muito tempo nesse jogo, a gente sabe da paixão que é, né, jogar League of Legends, e aí você fala, meu, mas será que eu tô perdendo tempo? Será que eu não tô fazendo nada da minha vida? E, na verdade, não é bem assim. A gente sempre comenta bastante sobre as habilidades comportamentais, né, o quão importante elas são e o que elas são exatamente, que é a parte toda, né, de planejamento, de trabalho em equipe, de liderança, de tomada de decisão, de resiliência e tudo mais. E, obviamente, você jogando League of Legends, você pratica isso, e isso te dá um controle muito interessante da sua vida profissional. Mas também não é só ficar jogando, né, Lívia? Tipo assim, não é, eu vou entrar, então, se eu jogar, ganhar 5 solo kills por dia, eu imediatamente virei CEO. Não é exatamente esse o caminho. Precisa de uma dedicação, precisa daquele acerto e erro, precisa de uma dinâmica. Realmente é uma habilidade, né? Não, exatamente. A ideia é que as pessoas entendam isso, é que as pessoas vão desenvolvendo a habilidade como se ela fosse, sei lá, aprendendo uma matéria da faculdade, como se ela fosse aprendendo, sei lá, um jogo novo. Qualquer habilidade mais técnica mesmo, a pessoa precisa de tempo para desenvolver aquilo ali e, principalmente, um tempo de qualidade. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu jogo 8 horas por dia, então pronto, então eu já sou muito bom. Sendo que uma coisa nem sempre está exatamente ligada à outra. Às vezes a pessoa passa 8 horas jogando sem estar assim de forma ativa, mas vai de forma automática mesmo, só fazendo o que sempre faz e tal, e aí não desenvolve tanto. Então, não é também só estar ali às 8 horas por dia, né? Não, de maneira alguma. O League of Legends em si, por mais que seja um jogo, você consegue sempre pensar no jogo. Então, tipo assim, você não entra muitas vezes no League of Legends, o pessoal que já tá acostumado sabe, você entra no League of Legends achando que vai só se divertir ou que vai fazer uma coisa muito automática e que já era, e na realidade
não é sempre bem assim. Se você entra jogando no automatismo, beleza, ótimo, sensacional, você vai se divertir. Mas não é necessariamente nesse momento que você vai treinar as habilidades comportamentais, não é exatamente nesse momento que você vai conseguir atingir o objetivo que você precisa. E no League of Legends a gente sabe que tem lá as partes todas de build, a parte toda de itemização, a parte toda de como você vai pensar no jogo, a parte toda de como você vai andar pelo mapa, todos esses tipos de coisas que é aí sim, quando você foca a mente nisso, que você, de repente, desenvolve esse planejamento, desenvolve todas essas outras coisas que acabam sendo aí tão importantes. E, de novo, o quão importantes são esse tipo de habilidades, ou pelo menos como que você consegue transferir de um lado para o outro, assim, como que você consegue pegar, tipo a vantagem do Renekton, pegar no LoL e acabar transferindo para o outro. As principais empresas do mercado, aquelas que querem ser mais competitivas, aquelas que querem realmente estar à frente, elas entendem como as habilidades comportamentais fazem uma empresa disparar. Como uma equipe que tem muito forte habilidades comportamentais consegue entregar resultados muito mais assertivos do que uma empresa muito focada nas hard skills, né? O que acontece? As hard skills, elas mudam muito rápido, né? Elas se atualizam muito rápido. Então, às vezes, um conhecimento, um tempo que você gastou numa hard skill, amanhã já é outra coisa. Enquanto que as soft skills, não é uma coisa que muda drasticamente de um dia para o outro, né? É uma coisa mais perene, é uma coisa que permanece. Então, por exemplo, quando você joga no LoL, e aí você aprende a ser uma pessoa mais insistente, você aprende a ser uma pessoa mais resiliente, que você às vezes perde, aí continua, aí tem uma nova estratégia, quando você aprende a planejar melhor aquilo ali, ou seja, quando você joga de forma assim consciente, né? Você pode trazer isso, por exemplo, numa entrevista de emprego e falar, olha, eu já tive uma experiência de tentar jogar tal jogo, que eu tive tal desafio, e aí eu pensei numa estratégia diferente. Caramba, isso para o recrutador é tudo. Especialmente quando a gente fala de pessoas, por exemplo, que são universitários, que às vezes não tem tantas experiências no currículo. Essas experiências de habilidades comportamentais é o que vão fazer essa pessoa ir na frente de outros 10 candidatos que estão no mesmo lugar que ele, entendeu? Então, assim, saber falar isso numa entrevista de emprego, saber trazer isso, a Maria faz toda a diferença do mundo. Entendeu? É isso, mas é exatamente isso. Eu lembro que lá no primeiro Skill Podcast a gente estava conversando bastante, e aí eu tinha essa dúvida sincera, assim, sabe? Eu sabia que poderia ser feito, claro, mas eu tinha essa dúvida sincera do tipo, como que eu vou explicar para uma pessoa leiga que não conhece, que não sabe de League of Legends, que não sabe de jogo, que acha que o jogo é tudo só, né, não serve para nada, que é tudo uma coisa que você vai ficar o dia inteiro perdendo tempo e tudo mais, que isso na realidade te faz ter habilidades que vão te ajudar tanto. Eu acho que é isso que você disse, exatamente. É a maneira que você faz, é a maneira que você vai conduzindo as coisas. E de novo, acho que como dica, Lívia, considerando a parte de realmente chegar numa entrevista de emprego, chegar num lugar que, tipo, a pessoa não sabe e tudo mais, e apresentar, tipo, as habilidades que você tem e pensando, tipo, como exatamente eu vou apresentar essas habilidades e vou realmente falar, olha, eu jogo League of Legends, mas eu não fico o dia inteiro fazendo absolutamente nada. Tem alguma dica para meio que não conquistar a pessoa do outro lado, mas principalmente fazer a pessoa entender do que se trata? Exatamente. Conte histórias. Conte uma história. O que eu sempre sugiro para as pessoas quando elas vão tentar uma entrevista de emprego? Ensaia antes. Chama um amigo teu e fala assim, eu vou aqui ensaiar o que eu vou falar. De preferência, pega um amigo que não joga o mesmo jogo que você. E aí você explica minimamente como é o jogo. E aí você explica para as pessoas, para o recrutador, no caso, quais são as habilidades que você desenvolve. O foco é muito nas habilidades. E você poder falar isso para essa pessoa sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de vergonha, mas focar nas habilidades da história. Por exemplo, eu estava na situação X e eu queria chegar na situação Y. Para isso, eu fui fazer um curso de não sei o quê, eu fui tentar um planejamento diferente, eu fui tentar diversas vezes e aí eu consegui. Isso, contar histórias é o que encanta a humanidade desde que a humanidade existe, entendeu? Então, é como você conta, é o seu foco nas habilidades que você desenvolveu. E o jogo é apenas um pano de fundo de tudo isso, que poderia ser qualquer outro tipo de esporte. O caso aqui é o do jogo. Mas é você focar nas habilidades, como você verbaliza isso para o recrutador. Como eu disse, o recrutador, ele não é uma pessoa que está contra você ou que ele quer acabar com você. Não, o recrutador, tudo que ele quer é fechar a vaga. Tudo que ele quer é que ele ajudar para que você seja o candidato ideal. Então, não precisa ter medo, como se fosse uma pessoa que fosse, sei lá,
tá no time contra. Não, a pessoa tá no mesmo time que você, ela quer que o negócio dê certo, entendeu? Sim, demais. E você falou sobre esse negócio de apresentar isso para entrevistas de emprego. No meu caso, como eu sou caster de esportes já, né, há bastante tempo, e eu trabalho com o próprio esporte, eu trabalho com o próprio jogo, acaba sendo mais fácil, né? Porque, assim, eu já sei explicar mais ou menos para o que a pessoa quer fazer. Porém, já aconteceu várias vezes que eu tive que explicar coisas do esporte para produtoras que não sabiam absolutamente nada do que era esporte, e muitas vezes para outras funções também, que o pessoal queria o meu serviço como consultoria, como outras coisas, mas que não dava realmente para explicar, não dava para, enfim, falar nada, porque, com termos do League of Legends, porque a pessoa não conhecia. E aí, nesse momento, eu fiz exatamente o que você falou. Pensei, fui lá, dei uma ensaiada, às vezes falava com a minha mãe, falava com meu pai, falava com alguém assim, trazendo à tona essas habilidades comportamentais. Hoje, no meu currículo, no meu Media Kit, independente para onde eu vou, tá escrito lá, resolução de problemas, capacidade de absorção de feedbacks, comunicação, e tantas outras habilidades comportamentais que vieram do League of Legends, né? Vieram de eu começar realmente a perceber cada vez mais que eu tinha elas quando estava jogando, e obviamente que eu praticava ela lá, enfim, né? É muito interessante. E isso me deu muito mais confiança, sabe? Para poder chegar numa situação de emprego, para poder assumir um projeto. Quantas vezes eu não fui para um projeto achando que não tinha absolutamente nada que ia dar certo, porque, sei lá, às vezes eu não confiava muito ali no que estava acontecendo, ou eu não confiava muito na equipe ou alguma coisa assim, né? E várias vezes eu lembrei de tipo planejamentos, trabalhos em equipe, situações que eu vivia e vivo no jogo quando tô jogando, porque também sou gamer, né? Ontem foi o dia do gamer, aliás, tô direto no LOLzinho. Existe mesmo, né, essa confiança da habilidade comportamental, cientificamente ela tá presente, não é algo que tipo, eu só me sinto melhor, não, existe realmente um porquê de você ser mais habilidoso e isso influenciar diretamente, impactar diretamente no quão bem você lida com a sua vida profissional, né? Sim, é aquela questão, por exemplo, que a gente falou em outros episódios. Quanto mais você se expõe a situações desafiadoras, seja ela do jogo, seja ela no trabalho, mais você vê que você, caramba, eu me expus e acertei mais vezes do que errei. Ou consegui passar em mais vagas do que não passei. Então, isso vai criando em você esse senso de ter essa autoestima baseada em fatos mesmo. Não só porque, eu sou ótimo, porque minha mãe disse que eu sou ótimo. Não, mas porque você olha para a sua história, para as coisas que você já fez, para as coisas que você já conquistou, e você vê que, de fato, são fatos concretos de que, caramba, eu tive um super desafio, um torneio absurdo e eu consegui fazer parte, eu consegui entrar no time, eu consegui, enfim, fazer isso de uma diferente. Então, quando você enfrentar uma outra situação no mercado de trabalho, você vê, caramba, eu já me expus a desafios outras vezes e consegui. Então, é possível, agora eu consigo também, por exemplo. Não, demais. Eu lido com equipes o tempo todo no meu trampo, assim, tipo, acho que você até mais no seu, Lívia, sendo sincero, que você lida com equipes e você lida com essa parte também, né, das pessoas que estão falando de carreira, que estão, né, pensando em como lidar com isso, então você não só lida com as suas equipes, mas com as equipes dos outros também, né, da galera que vai trocar ideia com você. Isso. No meu caso, eu lido muito com a equipe, porque onde quer que eu esteja, como eu sou comentarista, narrador de esporte, sempre vou estar com alguém. É impossível estar num lugar que eu esteja sozinho. Completamente impossível. Não faz sentido para uma transmissão eu estar sozinho, não faz sentido o esporte, um narrador lá que narra, comenta, apresenta e faz tudo ao mesmo tempo sozinho. E aí, fora isso, tem as equipes de produção, tem as equipes que estão junto nas câmeras, tem as equipes de som, tem as equipes de uma par de coisa que sempre vão influenciar, sabe? E hoje, sabendo que eu tenho essas habilidades, sabendo que eu sou habilidoso, sabendo que eu realmente dediquei um bom tempo da minha vida no LoL e em outras experiências para conseguir chegar nesse ponto, eu tenho uma confiança muito grande de que eu vou entrar numa equipe e eu não vou ficar lá moscando, eu não vou ter problema, eu não vou brigar com um, eu não vou entender mal o outro, ou se eu não entender, eu já vou chegar e falar, olha, eu não entendi aqui o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer, sabe, a coisa toda ela vai fluindo muito melhor, né, e parece, entre aspas, entre muitas aspas, mágica, mas na realidade não é. E dando um exemplo do League of Legends, é o seguinte, você pensa assim, não, porque como que o League of Legends vai me ajudar? O que tem a ver eu vencer, subir pro ouro e ganhar um emprego? Qual que é a ligação? Vamos lá. Quando você joga League of Legends, o pessoal, como eu disse lá no começo, às vezes joga no automático. Eu só vou andando, eu só vou fazendo qualquer coisa, eu só vou pra frente, já era. Quando você joga pensando, olha,
qual é a minha build? Como vai ser os meus primeiros 5 minutos? Como eu vou jogar antes do nível 6? Qual é o meu campeão? O que isso vai me ajudar? Como que eu vou para cima? Como que eu vou recuar? Será que é o momento de eu avançar? Será que não é? Será que a gente faz o primeiro o dragão? Será que não faz? Tudo isso faz com que você pense e tenha que decidir sobre questões que não tem nada a ver com a sua mecânica. Não é farmar bem, não é dar insec bem, não é, tipo, lutar bem, não tem nada disso. São decisões que são exclusivamente focadas no lance da tomada de decisão, do planejamento, do como está a sua autoliderança, a sua autorresponsabilidade, a sua resiliência. Perdeu, pô, mas você vai tiltar, você vai jogar o teclado na parede, você não vai. Você vai ficar mais de boa, você vai tentar voltar ao estado que você estava para continuar tomando boas decisões. Então, você se acostumar a isso dentro do League of Legends faz com que quando você chegue no mercado de trabalho, numa vida profissional, não só você possa dizer isso, né, Lívia, ao entrevistador, à entrevistadora, numa entrevista, claro, de emprego, mas você também, na prática mesmo, consegue, por exemplo, tem que entregar uma coisa, mas eu tô muito corrido, será que eu falo para alguém ou não falo? Que é o caso do League of Legends, do tipo, eu preciso muito conseguir X de ouro, mas será que eu vou fazer isso em detrimento de outra coisa ou não? Como que eu vou comunicar com o meu time? Como que eu vou falar com a minha equipe de trabalho? Né? Será que, deu um projeto errado, ninguém gostou, foi todo mundo embora? Como que vai ficar isso aí? Então, realmente existe, né, essa convergência direta e por isso que a gente fala tanto assim da habilidade comportamental, né? Inclusive, imagino que você já tenha vivido situações livre profissionais que com certeza tenha precisado muito das habilidades comportamentais. Não, o tempo todo, né? Assim, a gente vê que os maiores desafios das equipes são comportamentais. Especialmente isso do trabalho em equipe mesmo, assim, de você conseguir comunicar às pessoas o que você está pensando, uma mudança de plano, porque, enfim, o mercado de trabalho é isso. Por mais que a gente se planeje, quando a gente vê esse mundo que é cada vez mais instável, cada vez mais ansioso, cada vez... Enfim, sim, essas mudanças fazem parte o tempo inteiro. E essas pessoas que não estão abertas a essas mudanças, a conseguir comunicar essas mudanças, trabalhar essas mudanças em equipe, elas vão ficando para trás. As empresas falam, não tem um fit cultural, não tem a nossa cultura, não tem a ver com a gente, porque a cultura das empresas fala muito disso, né? Então, a gente conseguir entender isso e trazer desse ambiente do esportes para cá, a Maria é uma pérola, né? É um tesouro realmente sem tamanho, que muita gente tem e não sabe dizer, não sabe verbalizar, não sabe contar. Então, assim, a Maria inúmeras, meu Deus, eu não sei nem listar aqui quantas vezes nas empresas a gente tinha um negócio organizado. Todo dia, né? E do dia para noite, alguém falou, não vai dar para ser esse lugar, a gente vai fazer um lugar aberto, choveu, agora vai ter que ser um canto fechado, que é no outro lado da cidade. Aí lá vai a gente mudar tudo, comunicar isso à equipe, motivar a equipe para essa mudança, né? Porque não adianta só falar, vai ser ali. Se ela não comprar a ideia, o negócio não anda, né? Então, assim, explicar para a galera tudo isso. Uns vão entender melhor que outros. Então, assim, poder passar tudo isso às pessoas, né? É uma habilidade comportamental que cada vez mais a gente vê que isso é uma coisa que é perene, né? O mercado de trabalho mudou muito, as pessoas trabalhavam nas empresas, agora trabalham em casa, mas o trabalho em equipe continua, assim... Fora os autônomos, eu conheço pouquíssimas empresas de uma pessoa, né? De modo geral, a gente está sempre lidando com várias pessoas em várias realidades, que às vezes são clientes, às vezes são fornecedores. Enfim, eu não sei nem listar quantos exemplos eu tenho desses. Sim, demais. Muito isso, cara. Exatamente. A habilidade comportamental, né, as soft skills, elas permanecem com você, né? Isso que é o mais importante. Não tem essa de, eu vou mudar, por exemplo, de trabalho ou de função ou de cargo e eu vou perder todo esse tempo que eu investi em habilidade comportamental. Muito pelo contrário, né? É exatamente essa a grande beleza. Dando um exemplo do próprio eSport, até expandindo um pouco do League of Legends. Vamos pensar em League of Legends, vamos pensar em Wild Rift, ou qualquer outro jogo que você vai jogar. Né? O Wild Rift, que é o League of Legends de celular. Cara, se você joga esse jogo e sabe tomar uma decisão, você vai entrar num próximo jogo, você não vai continuar tendo esse mesmo esqueleto de pensamento igual, tomando uma decisão boa, ou pelo menos sabendo, né, quais os atalhos ali, quais os caminhos para poder tomar uma decisão mais interessante, você vai. Então, é a mesma questão. Se no League of Legends eu tenho que considerar X coisas, se eu tenho que analisar uma situação, será que é uma situação boa ou será que eu estou num momento ruim, numa característica ruim? Será que aqui eu tenho que tomar uma decisão mais arriscada ou uma decisão mais segura? Como que eu tenho que fazer? Isso você transmite, você traduz imediatamente para situações profissionais.
Por exemplo, comigo, como caster, né, que trabalho com essas várias equipes, já aconteceu muitas vezes da gente fazer um planejamento de transmissão, olha, vai acontecer isso, aí, tipo, do nada acontece algo que, olha, uma entrevista nesse momento, vou ter que falar com a pessoa e tudo mais. Meu, eu não vou simplesmente tiltar e ficar parado e tô ao vivo e, meu Deus, e sair correndo, não tem como. Então vai para a entrevista, aí a pessoa não preparou a pauta com a entrevista, mas aí voltou para mim, aí não, porque isso, não sei o quê. E não só em casos de imprevistos, muito pelo contrário, em casos para não ter imprevistos. Muitas vezes no League of Legends você planeja, você fala, olha, eu vou jogar de Renekton, até o nível 3 eu vou fazer desse jeito, minha matchup é boa por causa disso, eu já tenho informação, sei fazer, depois eu vou destruir a torre primeiro, pegar um arauto, né, para destruir essa torre, vou colar no mid, eu vou transferir essa vantagem, vou ganhar o jogo, basicamente. Acontece a mesma coisa, muitas vezes, a maioria das vezes em transmissões, olha, eu já sei planejar, eu já sei o que cada um vai fazer, eu já sei como que vai funcionar, eu já sei pra onde correr se der ruim. Tudo isso traduz diretamente o jogo, a vida profissional, e por isso que a gente fala que tem esse maior controle. Mas assim, de novo, lembrando, lá no comecinho, Lívia, a gente havia comentado sobre a questão de, não é tipo jogar 8 horas por dia que vai te dar confiança, e sim jogar pensando no que fazer. Então, a gente da GG Educate sempre preza muito por essa parte científica. A gente não tá aqui, tipo, falando aleatoriamente sobre, sei lá, a cocriação do universo e o segredo. É uma parada que você precisa treinar como se fosse qualquer habilidade. Não, exatamente, né? Que é aquela questão do jogar consciente. Porque também você pode estar fingindo que está lendo um livro e está só passando e não está aprendendo. Isso se aplica Sim. também às hard skills. Você pode estar assistindo uma aula, não é estado mais típico do que isso, você pode estar assistindo uma aula e não estar aprendendo nada, entendeu? Galera da AD que me acompanha, entendeu? Tipo assim, você pode estar lá, Sim. mas não está lá, entendeu? Então, acho que a ideia é justamente essa. E ter esse equilíbrio também, porque não é para usar uma coisa como fuga de outra coisa, entendeu? Não é porque, então, vou largar minha faculdade e viver só soft skills. Sim. É um pouco complicado. A gente falou, né, no Skill Podcast recente, inclusive lembrando, todos os conteúdos aqui da GG Educate estão nas nossas plataformas, Facebook, no YouTube, tudo mais no Insta. Então, para ver ou rever algumas coisas que a gente falou, sempre cola por lá, porque já vai estar tudo por lá, então tá tudo show de bola. Só procurar GG Educate em qualquer plataforma que você acha a gente. E sim, é exatamente isso. A gente até conversou sobre fazer o que gosta versus fazer uma coisa que talvez você não curta muito fazer. E se for deixar, a gente gosta de jogar LOL, a gente vai jogar LOL 12 horas por dia, porque não cansa, parece, né? Às vezes você fica meio bravo, mas pelo menos você volta e vai, joga um aran, volta, né? Enfim, é mais ou menos esse o corre. Mas também, de novo, não é um passe de mágica. As habilidades comportamentais não são um passe de mágica. Né? Não adianta só você também focar 100% nelas. É claro que precisa de mecânica. Uma vez uma pessoa perguntou, não, mas então você quer dizer que só com isso eu vou ficar grão-mestre? Não só com isso. É claro que você tem que ser mecanicamente decente, pelo menos. Mas a questão é, se você for mecanicamente muito bom e não tiver isso, você não consegue chegar, eu acho. E assim, ou pelo menos vai ser muito mais difícil. Num jogo profissional, se você quiser ir para um competitivo de League of Legends, você não vai entrar sem habilidade comportamental. E também dentro de uma situação de emprego, vai ser muito, muito, muito mais complicado. O que a gente falou da alta performance, que é a união da parte técnica com a parte comportamental, porque hoje no mercado a gente vê que as pessoas investem muito mais na parte técnica, por isso a gente está falando e focando na parte comportamental, mas não quer dizer que ela é importante, mas é a união das duas que vai possibilitar essa alta performance, né? Exatamente, não tem como você fazer uma coisa só e, tipo, dar 100% certo, né? Pelo contrário. E assim, Lívia, imagino que você, com seus pacientes, clientes, não sei qual é a denominação que você usa, com o pessoal que vai trocar uma ideia com você, perdidaço. Tenha muitas situações, sim, que, tipo, pai e mãe fica pesando em cima, fica falando, olha, não, porque vai ser isso, vai ser aquilo, vagabundo, né, esse tipo de, até termo mais pejorativo, assim, e tal. A partir desse conhecimento, de saber que você treina as soft skills dentro de um League of Legends que você pode utilizar, como que costuma ser, não só a sua mensagem para esse tipo de pessoa, mas meio que, tipo, a sua dica para esse tipo de pessoa, assim, para tentar sair um pouco dessa situação complicada de pressão, às vezes até em casa. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender os dois lados da moeda, né? Eu sempre trago um pouco disso. É normal e é esperado que os pais desconfiem. Se os meus pais ficarem enlouquecidos quando eu falei que ia fazer psicologia, imagine quando uma pessoa fala que vai fazer os jogos, viver disso, não sei o que, blá. Então, assim, é normal que os pais sintam assim. A gente também não pode
querer que eles achem maravilhoso. Assim, se eles acharem, glória a Deus, mas não é normal. Não é esperado. Não conte com isso. Né? Conte que eles vão achar uma péssima ideia. Partindo desse pressuposto, o que eu sempre tento conversar com as famílias é o respeito dos dois lados. Da mesma forma que você tem que entender que para eles isso pode ser complicado, mas você vai ficar forçando a barra falando disso o tempo todo, não sei o quê. Eles também têm que entender que para o seu lado pode ser complicado, mas também não vão ficar forçando a barra o tempo todo. Isso é o primeiro ponto. Depois que a pessoa entende isso, ela tem que falar o seguinte: cara, não vai ser com discursos e 1000 palavras diferentes e palavras bonitas você vai convencer seus pais. Você vai convencer seus pais com resultado. No dia que o dinheiro começar a entrar na sua conta e você parar de depender deles, eles vão achar ótimo, eles vão achar que essa profissão é perfeita para você. E tá tudo maravilhoso. Agora, enquanto eles veem você em casa, sem conseguir um estágio, sem conseguir um emprego, tirando nota baixa, naturalmente eles vão achar isso péssimo. Então, assim, tente convencer seus pais com resultados. E não com palavras, dicas do que falar para os pais quando você fala que quer virar um pro player, né? Então, isso é um segundo ponto. E o terceiro ponto é, cara, seja criativo, converse com pessoas da área, como é que a gente consegue tirar negócios daqui, entendeu? Porque, com certeza, é 100% possível. Milhares deles, não só como jogador, mas pessoas que vendem produtos disso, o caster disso, o treinador de não sei o quê. Então, assim, dentro desse universo do esportes, existem milhares de milhões de opções de profissões. Então, o que eu tenho que falar para as pessoas é que elas sejam criativas nesse processo, sabe? Que elas pensem, tipo assim, cara, beleza, quero ser isso aqui. Mas até eu chegar lá, acho que eu consigo ganhar dinheiro fazendo isso, em paralelo. E aí, quando eu estiver já muito bom nessa outra coisa, aí eu migro 100%, entendeu? Que é mais uma ideia mesmo de responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente traz resultados, não existem argumentos, entendeu? Contra os fatos, não existem argumentos. Então, eu acho que é mais por esse caminho que eu iria. Acho que, além disso, né, uma das outras coisas também muito, muito belas ali das soft skills, das habilidades comportamentais, é que elas servem tanto para o cara que quer ser pro player, para a pessoa que quer um emprego comum, ou então para a pessoa que só joga todo dia, ajuda a aliviar isso. É claro, se você chegar, um casal de pais, enfim, digamos comum, né, uma pessoa que não teve a vivência, às vezes, do videogame, que acha que é meio esquisito e tudo mais, é normal. Se você fala, não, porque eu estou jogando League of Legends e eu estou treinando habilidades comportamentais que são essenciais na minha vida profissional, a pessoa vai dar risada na sua cara. Fala, não, você está só jogando, eu não estou vendo nada, cadê você com o caderninho anotando? Você anota, não anota? Então, assim, é normal a pessoa ter esse tipo de visão. Mas, é como a Lívia falou, você sabe o quanto que isso te ajuda. Você sabe diferenciar situações. Mais uma vez, você chegar numa entrevista de emprego e falar, a pessoa fala, então, sei lá, quais as suas habilidades, pontos fortes, pontos fracos? Primeiro que só para você saber os seus pontos fortes e pontos fracos, você já precisa da habilidade comportamental mínima para poder ver isso. Então, para você se olhar, falar, olha, eu sou muito bom nisso, eu sou mais ou menos naquilo, eu tenho que melhorar em aquilo outro e tudo mais. Então, só isso já é, com certeza, um desafio, digamos assim, muito, muito interessante. Sim, até porque, só um ponto sobre isso, né? Claro. Porque as pessoas acham que... As pessoas sempre perguntam, porque a pergunta muito comum nas entrevistas me diga seus pontos fortes, suas qualidades, seu respeito. Essa é uma super batida. Todo tratamento bem tradicionalzão vai pedir um dessa. E eu sempre falo, pessoal, ensaie antes. Agora me pergunta, Lívia, qual é a melhor resposta para essa pergunta? Eu falo, a verdade. Eu falo, Lívia, eles não estão prontos para a minha verdade. Eu falo, cara, esse é o problema, que às vezes as pessoas acham que passar no processo seletivo é sempre o melhor. Sendo que, às vezes, e o papel de um bom recrutador é esse, quando a pessoa ela é sincera e ela consegue falar no que ela realmente é boa, no que ela realmente não é boa, a gente já vê, tipo assim, cara, essa habilidade aqui, esse defeito aqui não cabe. Mas enquanto tem outros que cabem. E a pessoa não passar pode ser a melhor coisa que vai acontecer com ela. Porque se a pessoa mente e todo mundo fala, meu defeito é ser perfeccionista. O meu defeito padrão. É ser ansioso. Esse é típico. Todo mundo só responde isso. E a pessoa fala isso. E quando ela entra na empresa e, na verdade, aparece outra coisa, é a pior coisa que você faz. Aí, meu filho, fica feio. Entendeu? Fica feio. Então, assim, cara, fala a verdade. Fala a verdade. Meu defeito é esse, minha qualidade é esse. Mas, Lívia, como é que eu vou saber? Se expondo às situações, tipo dos jogos. Quando você joga, você se expõe. Aí você vê, caramba, eu não planejei bem. Eu não soube me comunicar bem. Eu não soube liderar. Eu não soube dizer. Então, eu super soube planejar. Então, assim, quando você se expõe a essas situações, que você bota as habilidades comportamentais para jogo, aí você consegue ver.
Não quer que você é bom, que você não é bom. E dá mais segurança pra poder falar a verdade. Porque às vezes tem gente que não fala nem porque quer mentir, é porque não sabe, não tem referencial. E quando você se expõe no jogo, você cria referenciais. Tipo, putz, eu fui melhor que essa pessoa. Ou eu fui pior que essa Sim, pessoa. E aí você consegue ter esses dados. Porque às vezes o autoconhecimento não é só olhar pra si, mas é olhar justamente pro outro e saber o que é que te diferencia desse outro, entendeu? sim, demais. E assim, por exemplo, eu como lauzeiro, se eu chego, como já fiz e faço até hoje, numa pessoa e falo assim, numa entrevista ou numa pessoa que vai te contratar e tudo mais, falar um ponto forte seu, não sei, você fala assim, não, eu sou muito bom em resolver conflitos. Um ponto forte meu, sou muito bom em resolver conflitos. A maioria das vezes a pessoa só meio que aceita, mas tem muitas vezes que a pessoa fala assim, mas por quê? Me Você dá um consegue. exemplo. Eu sempre pergunto isso. Me dá um exemplo de uma vez que você resolveu um conflito Tipo, brabo. exatamente, você consegue usar nesse momento o jogo. Olha, tava num time, aconteceu X coisa, a gente resolveu. Então não precisa nem ser tão específico. Eu jogo League of Legends, né? Eu lido com conflitos o tempo todo, porque é um jogo de time e tem a ver com classificação, então ninguém joga pra, tipo, ficar aleatoriamente, as pessoas estão ali por causa de ranking, por causa de classificação, de pontos. Então existe um propósito naquilo ali. Há conflitos o tempo todo, e eu sou uma pessoa que se acostumou a eles e se acostumou a lidar com eles e articular eles e fazer com que a coisa toda flua. Tanto é que, tipo, eu tenho mais vitórias do que derrotas, ou mesmo que não seja esse o seu caso, não tem problema. Você está vivendo isso, você já passou por isso, é o que a Lívia falou. Você vive, né, você tem a experiência toda ali, passando por isso. Então, isso que é o mais importante, isso que é o mais legal, assim, de explicar para a pessoa que está numa entrevista de emprego, para a pessoa até poder entender. E de experiência própria, todas as vezes que eu falei sobre alguma coisa que envolvia esporte, que envolvia League of Legends, a pessoa se interessa, ela não acha tosco. A maioria das pessoas se interessa. Fala assim, nossa, é verdade? Então, tipo, mas me fala um outro momento. Aí você fala, não, porque, ó, o jogo tem mais de 150, 170 campeões. Eu tenho que escolher um, com 4 pessoas do lado, o outro lado tem 5, e eu tenho que saber especificamente tudo que vai acontecer, senão é difícil eu ganhar. Então, o meu planejamento ele vai desde antes do jogo até os 50, 40 minutos de jogo, e isso o tempo inteiro eu estou tomando decisões. Mais decisões do que vou tomar num dia de trabalho, provavelmente. Então, a pessoa pô, é verdade, não é, tudo mais, não sei o que e tal. Então veja que você não precisa jogar profissionalmente para ser um grande habilidoso. Você jogando, mas pensando nisso, se percebendo, você consegue, né, ser mais habilidoso, evoluir esse tipo de habilidade comportamental e utilizar isso na vida profissional. E de novo, voltando, né, Lívia? Para mim, o mais importante tudo é o controle. Porque talvez não dê certo, que nem você falou, talvez não dê certo, realmente talvez não dê certo. Mas só de você ser bem habilidoso nas habilidades comportamentais, você vai saber como se virar e o que fazer depois. É igual perder um jogo. Ah, eu perdi MD5 pro diamante. Aí, você vai desinstalar o LoL? Você vai. Não! Né? Então você tenta se planejar, você vê o que faz, você vai estudar mais o meta, vai treinar alguma coisa específica. Então, você não vai vencer uma nova MD5 necessariamente, ou vai passar por uma situação difícil na vida porque você sabe farmar melhor, sabe? Então não é mecânico, é comportamental. A resiliência fala muito disso, né? Perfeito, exato. Exatamente. Nada a acrescentar, perfeito. É isso mesmo. É isso, tô contratado. Tô usando... Tá contratado. É mais ou menos por aí, sabe? Então, assim, a gente sempre gosta muito de saltar esse tipo de situação, enfim, esse tipo de coisa, porque eu já vivi isso como gamer, como pessoa que tá ali jogando praticamente todo dia da minha vida, eu tava jogando alguma coisa, tô ainda, não parei, né? Ali atrás dá pra ver, tem alguns jogos ainda ali, mas enfim, né? Tem uma pá de jogo aí, e obviamente o League of Legends. É sempre muito bom ressaltar, né? Esse tipo de coisa. E falando de uma parte mais prática, Lívia, a pessoa agora entendeu que existe liderança, que existe planejamento estratégico, que todo esse planejamento, todas essas decisões, né, toda essa resiliência, que é essa coisa de você tomar pancada, mas continuar andando, continuar voltando sempre, a pessoa percebeu que desenvolve no League of Legends, assim, ou pelo menos que ela está praticando. Existe algo prático, assim, na parte psicológica para auxiliar a pessoa ainda mais, assim, de repente, anotar alguma coisa que você é muito bom, que você é muito ruim, como escolher o foco de, será que eu vou melhorar meu planejamento primeiro, ou minha comunicação, como que funciona isso?
Pronto, a pessoa vai saber muito disso testando. E aí ela pode criar alguns landmarks, alguns marcos de tipo assim, quando eu conseguir fazer tantas vitórias seguidas, eu acho que isso é um bom indicador que eu planejei melhor. Quando eu conseguir me envolver em 3 conflitos seguidos no trabalho, as coisas, e conseguir passar por ele bem, então quer dizer que eu consegui fazer isso aqui certo, sabe? A pessoa pode anotar as situações que são problemáticas. Escrever no papel, tipo, rapaz, eu fiz isso aqui e não deu certo, eu fiz isso aqui e não deu certo. Então, o contrário. Se eu conseguir fazer isso aqui e dar certo, entendeu? Então, quando a pessoa começa a anotar, seja referências dela mesma ou de outras pessoas, por exemplo, eu sei que o jogador X consegue fazer isso, que eu não consigo. Então, isso pode ser um marco para essa pessoa. E ela pode anotando isso aos poucos, entendeu? Tipo, conseguir ter 3 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas, 5, entendeu? E aumentando tudo isso e ela conseguir ir acompanhando o progresso dela em relação às habilidades, com certeza. É maravilhoso. Uma coisa no League of Legends que acontece muito comigo é que depois de 3 jogos eu não penso mais. Meu cérebro não funciona mais, basicamente. No primeiro jogo eu tô lá, não, vou fazer isso, wave por wave, assim, onda de minion por onda de minion. A gente tá lá, não, essa onda de minion eu vou parar, a próxima onda de minion eu vou avançar, a próxima onda de minion eu vou fazer isso, a outra eu vou dar recaldo, depois eu vou fazer isso, de acordo com o meu nível 1, meu nível 2, meu nível 3, não sei o que. Você vai jogando quase como se fosse profissional. E aí depois de 3 jogos, você já tá jogando, eu pelo menos já tô jogando completamente torto, assim. Eu já tô meio no automático, já tô começando, só que aí que tá a questão de ser habilidoso. Eu percebo isso acontecendo. A partir do momento que eu percebo isso acontecendo, eu tomo iniciativas para não deixar isso acontecer. Então eu vou descansar um pouco, eu vou tomar uma água, eu levanto, eu vejo algum vídeo, eu faço alguma outra coisa e tudo mais, independente se eu perdi ou se eu ganhei. Perdi, beleza, como que eu posso melhorar? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal? Tô num jogo horrível, horroroso. Tem problema, como que a gente pode melhorar aqui? Então, alguma parte que de repente fica interessante, como que eu consigo melhorar, sei lá, colocação de sentinelas, jogar na desvantagem, fazer uma play mais avançada e qual é a necessidade dessa play? Então, assim, sempre dá para você ficar pensando nas coisas que estão acontecendo, e é como a Lívia disse, deu certo num dia, pô, não, o que deu de errado então? Como a gente pode melhorar isso aqui? Não deu certo no outro, ou melhorou no outro, como que vai, né? E aí você vai evoluindo, é como uma academia, praticar uma academia, você vai colocando mais peso, vai fazendo um movimento melhor, é a mesma coisa, só que com habilidades comportamentais, né? E não essas habilidades técnicas e, enfim, e físicas e tudo mais. E para a gente já ir para o encerramento, Lívia, nessa live de altas emoções, com o Instagram de um jeito, não sei o que, do outro, todos os lugares, multimídia e tudo mais, qual é a sua dica, não só enquanto psicóloga, né, expert no assunto, mas também enquanto pessoa que já fez diversas entrevistas de emprego, para esse pessoal, assim, que tá começando nisso agora, ou então tá querendo mudar de emprego, ou então sabe que isso vai pegar daqui 1, 2 anos, qual que é, tipo, não dá para dar uma dica só que vai resolver tudo, porque é um processo, né? Mas assim, qual é a sua ideia para esse pessoal ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Vamos lá. Primeiro, foque numa empresa que tem uma cultura muito massa, assim, pesquise, vá atrás, porque às vezes o que eu vejo é que a galera vai pro estágio que aparece. Para vaga que aparece. Ela tá tão desesperado que aqui aparece. Sendo que às vezes esse aqui aparece não é a melhor opção possível. Talvez se você desse uma segurada, porque você sabe, sei lá, em sempre janeiro abre a da sua empresa dos sonhos, talvez seja melhor você dar uma leve segurada. Claro, a gente precisa do dinheiro, tem que fazer o primeiro que aparece mesmo e vida que segue. Mas se você puder, assim, pesquisar as melhores empresas para isso, é o melhor dos mundos. Segundo dos mundos cara, tem muita ciência de que você está desenvolvendo essas habilidades comportamentais e elas têm valor. E essa é a maior pérola do mercado hoje, porque as habilidades técnicas, muitas empresas, as melhores, elas estão dispostas a ensinar. Agora, elas não estão muito dispostas a ensinar as habilidades comportamentais. Então, vocês têm um ouro na mão, que é o que as empresas mais precisam. Você só precisa saber se vender. Comunicar isso com as empresas, falar isso para a galera. Tá entendendo? Não é só eu ter aquela habilidade, porque é capaz de que muita gente que tenha. E tenha sinceramente. Mas se você não souber verbalizar isso, não souber trazer isso, não falar porque tá com vergonha, porque pode parecer estranho, porque pode parecer isso, aquilo, é a maior besteira que vocês fazem. Entendeu? É o que eu sempre penso, rapaz, o não eu já tenho, falta só a humilhação. Então eu vou lá buscar a humilhação. Entendeu? Assim, se eu já tenho não, se eu já não tenho emprego, quanto mais eu conseguir falar e me vender, melhor para mim, porque por mais que eu não feche a vaga, vai que mais para frente abre uma outra vaga e aquela recrutadora lembra de mim. Ela lembra do que eu falei. Acontece demais, isso acontece todo, entendeu? Então, acho que
Esse aqui é o game, entendeu? Demais. E até sobre isso, para finalizando, eu tenho 2 exemplos. O primeiro deles é que há uns 3, não mais, uns 5 anos mais ou menos, 4, 5 anos, que eu era, né, bem mais novo na função, na profissão, eu não conseguia falar que eu fazia, eu não conseguia, sabe, tipo, que tudo bem, era também novo, relativamente novo no League of Legends e tal, eu ainda não tinha o contato com a GG Educate, né, e tudo mais, e eu percebi que eu tinha essa dificuldade, e eu fui exatamente, tipo, me planejando e me percebendo, e, né, fazendo essa análise, autoanálise, e assim, realmente vendo meus pontos fortes e tudo mais, e eu percebi que eu tinha uma facilidade para melhorar para o próximo passo, sabe? Não sabia ainda de onde vinha, depois eu fui a perceber que foi dessas experiências, entre elas, claro, o League of Legends, as habilidades comportais advindas dele, né, vindas do LoLzinho, mas depois de um tempo, eu comecei a simplesmente, tipo, não virar um babaca, sabe, aleatório, mas assim, saber me vender, é o que você falou, saber ressaltar as coisas boas e as coisas ruins também não é esconder, não é tipo, ó, não pode, não, ó, eu tenho isso, pô, aqui eu tenho uma dificuldade, aqui eu não tô achando tão legal e tudo mais, né, e isso, inclusive, o caminho inverso também me ajudou, porque isso dentro do League of Legends, eu saber o que não era tão bom, me ajudou pra caramba, porque se eu tô numa situação, por exemplo, eu não sou tão bom em split push, não tenho muita noção, toda hora eu morro na rota lateral, pô, então talvez tente pegar campeões que não dependam tanto disso. Quando eu comecei a fazer isso, e perceber, por exemplo, que eu gostava muito de jogar de trash, mas eu não era um trash tão bom assim, nas funções, eu comecei a me dar melhor e eventualmente começar a subir de ela também. Então isso é muito importante, isso é uma coisa que realmente vai estar presente o tempo inteiro, e eu concordo muito, assim, né, com essa parte. E o outro exemplo é que o jogador profissional de League of Legends nada mais é do que um jogador que tem uma mecânica boa e uma habilidade comportamental boa. Aí você fala, nossa, Nela, mas isso aí é fake, não sei o quê. Não, é só você ver o CBLOL. Vai no CBLOL, assiste um dia de Campeonato Brasileiro de League of Legends, ou pega um VOD de qualquer lugar. Veja jogadores falando e técnicos falando. Todos eles vão falar coisas do tipo planejamento, time de guerreiro, que é resiliência, ó, o time que sabe, o time tá se encaixando, que é trabalhar em equipe bem feito, o time não briga, o time tem um clima bom, que significa que a comunicação do time também tá muito boa, a gente tá conseguindo executar o que a gente tá fazendo nos treinos. Ó, o que é executar o que você tá fazendo nos treinos? É simplesmente manter o planejamento na cabeça, executar ele na hora do jogo, entendeu? E por consequência, os times que estão lá embaixo da tabela são os times que não têm, talvez, ou uma habilidade técnica muito grande, mas principalmente uma habilidade comportamental mais ou menos, que são os times que dá treta, dá problema, um quer isso, outro não quer aquilo, um não entende o outro, aí planejamento não rola, o time faz coisa aleatória, tomada de decisão horrorosa, que é quando o time não sabe muito bem o que andar no mapa, o que fazer no mapa. Então, presta atenção nisso. O próprio Campeonato Brasileiro, o próprio jogador profissional de League of Legends é o cara que mais utilizou esse sistema, né, possivelmente de prática de habilidade comportamental para a vida profissional em geral. Enfim, Lívia, a gente está indo agora já, né, para finalização. Foram bastante tempo aqui trocando essa ideia. Deixa o seu salve final aí, deixa o seu boa noite pro pessoal, por favor. Salve, pessoal. Boa noite aí para vocês. Obrigada por acompanhar a gente até agora. Vai ter muito mais essa semana, então fiquem ligados aqui na GG Educate. É isso, não foi só o primeiro aqui, como eu disse, com altas emoções. Esses dias até mesmo no próprio CBLOL aconteceu lá. Teve um dia que eu entrei, na hora que eu não era para fazer, a gente tinha combinado de fazer o draft, era de um jeito lá para falar das escalações e tal, aí acabou, acho que a produção de alguma coisa lá que acabou entrando e nós entramos no meio, tivemos que resolver o problema e vai que vai, enfim. É isso, altas emoções. Mas, como a Lívia bem disse, estamos em todas as plataformas praticamente, só procurar GG Educate, GG Educate, né, que escreve, que você vai com certeza achar a gente. E essa semana ainda vai ter mais lives do Skill Podcast ao vivo, semana que vem também. Então a gente eventualmente vai estar trocando essa ideia, vai estar se trombando por aí. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê numa próxima, procura lá os conteúdos que são sensacionais. Muito obrigado por ter colado e tchau!